Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um SPED Brasil Cast. Hoje, dia 30 de janeiro. Janeiro já acabou, gente. Já se foi o primeiro mês do ano e a reforma já pegou fogo. Tem muita coisa aí acontecendo. Você que não está participando do piloto, pode achar que não está acontecendo nada, até por conta da prorrogação que eles fizeram aí, do projeto em si, né? De homologação. Mas não é isso não, tá? Deixa eu dar um clique aqui para poder entrar também, sincronizar os nossos contatos. Simone Pérez, Adriana Loures, Francisco Chagas, bom dia, sejam bem-vindos. Aliás, janeiro começou punk. A nota de serviço está um horror ainda. Hoje está tendo a atualização, então já vou te dar a fita. A ideia é que resolva a questão da retenção na fonte. Sim, vamos resolver a retenção na fonte de PIS/COFINS, que você não consegue resolver. Então, principalmente PIS/COFINS. Aí você vai me perguntar como que uma nota fiscal desenvolvida pelo CEP, contratado pela Receita Federal, não traz a retenção na fonte básica, né? Porque o de São Paulo, por exemplo, estava descontando, tá descontando tudo. Isso é um outro pacote para ser falado. É igual a nota de serviços, a nota de NFS e Via. Eles chamaram as empresas, as concessionárias, algumas participaram, mas não chamaram as empresas que pagam o pedágio. Então, as empresas que pagam o pedágio estão no breu, não sabe ainda qual é o impacto disso, o impacto do RPV, que é o nome do documento, e como vão apropriar esse crédito, uma vez que ela contratou um transportador, ela está pagando o vale pedágio, ela está pagando o Conecta, o Sem Parar, tem o Free Flow e tem o do Itaú também, né? Então, isso vai dar uma dor de cabeça, assim, a gente sabe, mas a questão não é nem o como, mas é a automação disso, né? Por incrível que pareça, o fisco, essa gestão que está aí, né, ainda não entendeu que os volumes são gigantescos e não dá para fazer. Imagina assim: imagina um transportador saindo lá vamos pegar aí um lugar médio, saindo de Rondônia, trazendo leite, né? E levando lá para o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul também não, né? Mas Santa Catarina também não, mas tudo bem. Vamos dizer que ele esteja levando lá algum produto lácteo. Meu. Ele vai levar quanto tempo? Qual a estação do ano que ele vai cruzar as estradas? Não temos trem, não temos cabotagem viável. Vai de carro, vai de caminhão. Quanto tempo vai levar? Aí vai passar um, dois, três, quatro, cinco, seis pedágios, sete pedágios, 20 pedágios. Está com o recibo na mão. Não, eu tenho sem parar, mas sem parar em São Paulo. Entende? Aí tem que esperar o transportador chegar. Ixi, ele vai perder. Lembra quando, antes de entrar o SPED, ah, projeto SPED, o CTE, as reuniões do CTE, as primeiras foram lá em São Paulo, na Secretaria da Fazenda. E a argumentação das empresas também, nas reuniões de piloto, onde só a empresa participava, tinha discussão assim, o transportador, o motorista não vai poder levar nada de papel que ele perde. Ou não queremos que ele carregue o papel porque a gente sabe que o mercado compra a nota para saber preço. Tinha essas histórias aí, né? Agora vai ter o RPV na mão do motorista. Não, eu tenho contrato com a concessionária. Qual das concessionárias? Seu volume foi em São Paulo, beleza, né? Você tem lá quantas concessionárias operam em São Paulo. Mas se a sua operação é nacional, presta atenção, né? Então, a Receita tem que oferecer uma forma das empresas carregarem esses documentos, porque você subcontratou, você que está pagando.
Não é o motorista, não é o transportador, é você que está pagando o vale-pedágio. E aí, como é que faz? Que a placa do caminhão não está atrelada à sua contratação. O fisco não tem essa informação. Então, essas discussões aí não aconteceram, porque o fisco não chamou. O fisco é o grupo técnico que discutiu a NFC via fórceps correndo, não chamou as empresas que hão de se beneficiar disso. Então, é por isso que a gente está, estou explicando isso para vocês. Bom, então a nota de serviço, como falei, está sendo atualizada hoje. Vamos ver se amanhã, dia primeiro, ainda tem o 31. Vamos ver se amanhã, dia 31, a gente tem um ambiente mais, menos conturbado. Lembrando que no domingo tinha 2.903 empresas que não aderiram ao modelo nacional. Isso quer dizer que elas estão com a solução deles. 2.903. Agora a gente tem visto na semana o município pedindo como que eu faço para migrar, tal, enfim, ele está vendo a dor de cabeça que é e agora eles querem migrar. Mas eram 2.903 empresas. É uma babel de nota de serviço. Eu falei na semana passada, eu falo agora de novo. Um projeto que começou lá em 2016, se não me engano, nota de serviço nacional, e até agora não está redondo. Mas ainda bem, imagina, gente, a Receita Federal queria pegar todo o CEPO, né? Ela queria delegar ao CEPO todo o projeto da apuração assistida. É assim, o dela, CBS e o IBS. Fez que fez, tentou, não conseguiu, lógico, né? Os estados não iam deixar, pelo amor de Deus, né? Ainda bem que o CBS está, pelo menos, nos testes, então, assim, não tem tantos problemas por enquanto. Lembrar para vocês que o mesmo procedimento adotado na CBS, na apuração assistida, será adotado, é adotado na apuração assistida do IBS. Tanto o ROC quanto o IPA caminham juntos. A, a apropriação de créditos, as notas fiscais a apropriar, esperando o pagamento tudo, a sequência lógica, a cronologia da apropriação do CREA, artigo 53. Ó, decora o artigo 53. Eu falei essa semana, quarta-feira, no nosso comitê. Comitê Jeites, ele acontece desde 2009, onde a gente leva as discussões, antes do SPED, agora reforma tributária. Então, eu avisei, gente, decorem, absorvam, o artigo 53, porque é ele que vai dar o tom da apropriação dos créditos. Então, quando você tiver um número e achar que tem esse número, você não tem esse número porque ele está lançando créditos a partir daquele momento, daquele modelo estabelecido no artigo 53. E aí você vai falar, mas eu estou com esse crédito, mas esse crédito é do mês subsequente, não cabe a apropriação no período freezing. É uma outra história que a gente fala na próxima semana. O mais importante é isso, você ter. E tem um detalhe importante, né, que eu até falei no Japes. É assim, você fechou o dia 7 horas da noite. Está lá com o número apropriado, porque você está fazendo um acompanhamento diário e não mais mensal. Aí você está com o número lá do dia de, sei lá, imposto a pagar, 20 milhões. A hora que você chegar no dia seguinte, esse número já mudou, porque o pessoal continuou faturando 24 horas. Eu trabalhei em empresa que fazia isso. Outras ficavam até a meia-noite. E aí o que acontece? Faturou, meu amigo, um abraço. Os seus fornecedores também estão faturando, isso aí está acontecendo. É igual você estar na balada, passando cartão, passando. Não tem mais cheque, tá? Fazendo Pix, e aí o seu saldo está indo, né? Em alguns casos, eu lembro que antigamente, né? Você torrava a grana na sexta, que só ia cair na segunda-feira, ficava em suspenso. Tinha a história do cartão, lembra que se passava a maquininha? Não tinha saldo, mas o cara não tinha listagem, não sabia, então você está passando. Aí chega na segunda-feira o gerente te ligando, hum, porque está a descoberto o passado. Bom, gente, vou falar para vocês, acho super importante que vocês olhem
o artigo 22 da reforma tributária, artigo 22 da Lei Complementar 214, que foi alterado pela Lei Complementar 227.006. Eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês qual foi o estrago. Ah, eu vou conseguir sim. Eu vou pedir licença lá para os meus associados e mostrar o que a gente apresentou é, no GEIFES. Eu queria dizer para vocês o seguinte: analisem com cuidado a lei complementar. Opa, mas fugiu duas vezes, ó. A Lei Complementar 227 e seus impactos. Vou mostrar para vocês aqui. Você vai ficar estarrecido. Se você voltou de férias hoje, prepare o seu coração. A vantagem de fazer no Zoom aí, ó, você consegue mostrar isso para a plateia. Olha só, isso aqui são só as leis alteradas pela Lei Complementar 227. São 13 ao todo. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. E aí você tem aqui, ó, a reforma tributária, artigo 174. O artigo 174, ele é gigantesco. A hora que você entra nesse artigo 174, que é o da Lei Complementar 227, ele está alterando a Lei Complementar 214, a nossa reforma tributária. E olha o que que ele fez. Isso aqui tudo foi alterado, tá? Então não é um trabalho fácil. Você tem que olhar o novo, o velho, fazer uma repercussão em processo. Desde quando eu comecei a participar do projeto piloto do SPED, lá em 2006, e a gente estava aí em paralelo com a MasterSAF e a consultoria da MasterSAF na época, que era a DW, depois virou Alias, enfim. E a minha preocupação sempre foi o processo. O que que muda isso? Imagina, lá atrás. Falei já várias vezes, né? Imagina a nota fiscal eletrônica. Olha, você não vai poder faturar. Primeiro, carregar o caminhão. Você fatura para depois carregar o caminhão, porque se a nota for denegada, né? Perdeu tempo. E muita gente fez isso. Muita gente soltou mercadoria sem a nota ter sido autorizada e depois descobriu que a nota não foi autorizada, mas o cliente recebeu, vendeu, e aí no final a escrituração está lá com uma mercadoria que não teve faturamento, não tem estoque para. Ixi, tem história também. Ah, lembrei disso, né? Esse é mais um dos itens do início do projeto SPET. Então, gente, eu estou só mostrando para vocês aqui o espetáculo que foi a Lei Complementar 227 e recomendo a leitura. O Carnaval tá aí, gente. Olha que delícia passar. Olha, dava para fazer um retiro da Lei Complementar, né? Olha, não tive essa ideia. Retiro da Lei Complementar. Vou falar com a professora Ana Lídia. Bom, gente, e aí nós temos o artigo 227 que fala das plataformas digitais do marketplace. Ele foi sensivelmente modificado, alterado, então tem uma repercussão gigante aí para a operação. Eu recomendo que você faça um olhar, mas só não na lei em si, mas no processo, porque ele é. Eu separei aqui um material importante para vocês. Cadê? Aqui. A forma como que eu olho. O que que acontece? Como eu falei para você lá em 2000 e bolinha, no início do projeto SPED, né? O SPED começou em 2006, na nota fiscal eletrônica. O layout do SPED propriamente começou até antes, nas reuniões da AZUC, com o Paulo Roberto, que era o coordenador, estruturando um layout único para tudo. Aí veio o sentido do projeto SPED de unificação. Infelizmente, não teve a unificação da lei. E aí, na época lá, a legislação era galopante, Salterhouse preocupada com contratos, nós tínhamos a métrica. Essa lei é nova ou velha? Ela, porque nos contratos de software house, se for lei nova, nova licença, novo licenciamento, a consultoria tem implementação, etc, etc. Se for
atualização legal, só tem consultoria, o contrato de venda de software prevê a manutenção, a atualização. Mas a gente ramificava isso, né? Quais processos, quais setores são impactados, enfim, e por aí vai. Não vou dar metodologia aqui para vocês, não. Bom, mas o artigo 22, o que que ele faz? Ele cria um novo regime para as plataformas digitais, gente. Eles passam a ser responsáveis pelo IBS CBS do seller, das operações que eles fazem a intermediação, mesmo quando não são contribuintes, quando estão no exterior, e a gente conhece algumas, tá? Que tem a, a sede financeira em Singapura e a administrativa na Inglaterra. E mesmo e desses casos, alguns não participam da operação comercial que a gente vê aí no texto. É assim, o modelo que eles copiaram, ou se inspiraram, se olhar friamente, é o modelo da Europa, lá tem o tal do DAC 7, o Facilitator Law dos Estados Unidos, o Split Payment, citado várias vezes, o da Itália, que foi prorrogado para 2026, a Índia também tem, e a Turquia. Agora, o nosso modelo, gente, existe Split Payments também, né? Lá na América Latina, aqui na América Latina inteira. Então, o modelo de plataformas digitais, do jeito que eles estão montando agora, é inspirado no modelo OCDE, mas o da América Latina é um pouco mais agressivo. Só para completar, e depois eu volto no meu tema central, Peru tem split payment desde 2012, já falei aqui, inclusive. O Chile, há 15 anos, o México desde 2014, a Argentina desde 2000, tá? E um detalhe, no Chile, ele escolhe algumas empresas, aqui seria nota a mais, para ser o recebedor do imposto, tá? Receber o imposto em nome do fisco. Enfim. Mas olhando para o artigo 22, ele mexe em contratos piamente, né? Plataforma versus o fornecedor. Você pode ser o dono da plataforma, ou você está contratando uma plataforma, ela vai exigir um contrato porque agora ela é solidária a você. Ela não conhece seu cenário e ela vai querer conformidade na sua relação com o fisco e ela quer saber como. Ela tem que pôr no contrato. Ela vai fazer split por conta do simplificado, né? Vai ser obrigatório. A plataforma em relação ao adquirente que está contratando, eu já falei. Os intermediadores de pagamento nessa história. Algumas operações ficaram no regime geral e outras estão lá no artigo 182, é, detalhado pelo 214. Tem essa história. Inclusive, vão ter que entregar a DERE, né? Principalmente quando tem financiamento, né? Compra financiada. Os operadores logísticos, você tem marketplace que oferece o fulfillment. Fulfillment, você sabe? É chave na mão. Hoje, o modelo tem sofrido restrições por conta de uma coisa simples. Você tem que entregar o seu certificado na mão do operador logístico, do fulfillment, e ele vai fazer a emissão da nota. O compliance chegou nas empresas e falou: olha, entregar certificado digital que tem acesso a todos os dados da companhia, acesso ao ECAC, etc., não pode. Então, as empresas estão numa saia justa e já há algum tempo. Esse modelo aqui resolve essa situação, né? Porque agora a plataforma vai poder emitir a nota em lugar, desde que acordado, como está no texto, em nome do seller. Então, o fulfillment ficou completo, né? Ele anuncia, ele vende, ele cobra, ele entrega, ele emite a nota e ele entrega e faz o repasse. Ou vou para a praia, né? Vamos botar um negócio assim. Também tem o Gateway e o PSP, que são os operadores. Aliás, estarei com eles, alguns deles, dia terça-feira, tem o Tax and Pay Summit do pessoal do Saco Fiscal, o professor doutor Marco Polo, aquele que descobriu que foi à China e trouxe a pizza.
A pizza não, o macarrão. E os adquirentes internacionais também da plataforma, plataformas brasileiras que operam também nesse modelo. Então, aqui é só contratos, hein? Olha quanta coisa. Depois você tem os processos, né? O próprio, a emissão da nota é um cenário. O split payment também é outro cenário. O split payment, o que que acontece? O cliente no B2B, eu não sei se vai ter B2B, mas ele pode fazer a adesão. Então você tem que ter pelo menos esse controle de quem é B2B e optante pelo split vai usar a sua plataforma digital. Tem empresas que usam a plataforma digital para fazer vendas, contratos, etc. O cadastro de fornecedores, agora ele está turbinado com um cenário. Cadastro de fornecedores, pessoal, importante. Inclusive lá no Tax and Pay, a minha palestra vai ser sobre atualização, status da reforma tributária, os produtos, as obrigações acessórias previstas. E o cadastro em si, tanto de fornecedores quanto clientes, é um projeto também da Receita Federal com o SERPRO, e nós teremos o Cadastro Nacional e é um termo diferente, um termo, o intercambiamento, a troca de informações entre municípios, estados e o governo federal, ou entre comitê gestor e Receita Federal, cadastro de fornecedor. Então, você que está atrás, até no comitê nós teve essa discussão, pediram para apresentar alguns fornecedores que trabalhem com cadastro de atualização cadastral online. A sua empresa faz atualização cadastral online integrado ao SAP? Tem que estar integrado ao SAP, senão não adianta, não vou nem perder tempo. Se tem, me avisa aí, tá? E o que que acontece? Ela vai sofrer uma atualização, porque esse cadastro, quando vir, quando chegar, ele será a referência para poder atualizar os cadastros tanto para o fisco quanto para as empresas. Por falar em cadastro, essa semana um colega aí publicou lá no grupo um print um PDF da pesquisa do Sintegra. Gente, se integra não tem mais, tá? Isso não se presta a nada. Ele está lá funcionando, mas não, o fisco não usa se integra. Ele tem um delta aí de um mês. O ambiente para você consultar sobre fornecedor e cliente é no CCC. Vai lá na página da nota fiscal eletrônica, no DFE, tá? Mais fácil. Vai lá no DFE, digita DFE no Google, você cai lá. Aí tem a opção nota fiscal eletrônica, tem lá CCC, Cadastro Centralizado de Contribuintes. É lá que funciona. Não adianta pegar no Sintega, que o fisco até dá risada quando eu falo. E é lá. Então, cadastro esse cenário. Validação desse contribuinte, né? Porque hoje, não sei se você sabe, tem gente tentando emitir nota e não consegue, porque ele não está autorizado à emissão de nota. Isso já aconteceu. E lógico, remete aí a um compliance fiscal dos envolvidos nessa história. Então, como é que controla? Você que é fornecedor, você que tem marketplace, você que vai ser responsável solidário pelo seller que você está aceitando na sua plataforma. Como que você trata esse compliance agora no novo cenário? E você tem a outra parte, que é a retenção dos impostos, também está previsto lá. E o repasse, tanto para o fisco quanto o repasse dos valores já descontados, as taxas, para o seller. E olha, eu falo para você, isso é só o raso. Isso aqui é o básico. Eu sei que todos vocês sabem. Tem outras coisas mais importantes também, ou tão importantes quanto. A plataforma, hoje, ela é uma intermediadora. Ela passa a ser responsável solidária ou responsável tributária ativa, como é o termo jurídico aí para muitos. Marketplace afetado, apps de delivery, apps de transporte, plataforma de serviços, de conteúdo, SaaS, intermediação B2B, dropshipping, enfim, tem todo esse mundo de serviços
relacionados à operação do marketplace. Então, fique atento a isso. E lógico, né? Se você vai emitir em nome da plataforma, se você vai poder fazê-lo em nome do Seller, porque agora é permitido, e se você é solidário, eu faria isso, muda a arquitetura tecnológica. Imagina assim, ah, já que eu estou aqui, qual é a melhor forma de eu correr menos risco, otimizar minha operação e não ter nenhum problema? Bom, ó, tem algumas atividades, tem alguns investimentos a serem feitos. Captura dos dados fiscais, validação do contribuinte, validação da inscrição, emissão automática da nota fiscal, cálculo automático do IBS-CBS, o próprio split payment, integração da receita e comitê gestor, tudo isso com trilha de auditoria. Você tem que reescrever seu sistema, criar módulos de interação com o cliente, integrar o PSP, que é são os intermediadores, os adquirentes, o RP de fornecedores, enfim. Não é só reforma tributária, você já sabe disso. É tecnológica. E um detalhe, né? O Fisco oferece também o PSE-PAA. Sabe o que que é isso? Eu já falei aqui umas milhões de vezes e ele está esperando, já conversei com ele está esperando o marketplace primeiro que vai falar, eu quero. Nesse modelo PAA, PSE, provedor de assinatura autorizado, e provedor de serviços, o seller vai emitir a nota se for o seller, senão a própria. Olha que coisa interessante. A plataforma está emitindo em nome do seller. Ela se cadastra para ser PA, PSE, barra PSE. Nesse modelo, se o seller emitir a nota, ele manda para a plataforma autorizar e não para o fisco. Ela ocupa commodity, né, gente? Tá? Ela ocupa o papel do fisco. Depois, à noite, ela integra tudo que foi feito, enfim, à noite ou de acordo com o critério adotado. Ele exigiu, está lá na lei, no mínimo de 1.000 clientes. 1.000 clientes não é nada para uma plataforma digital. E aí imagina o seguinte, ela tem o cliente fulfillment, que ela emite a nota. Ela manda a nota para ela mesma. Isso, será que não é perigoso? Não sei, gente, mas esse é um detalhe. Então, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando das repercussões da plataforma digital, do artigo 22, mas não dá para a gente ficar aqui, né? Tem muito assunto para tratar. Quando você olha para a nota fiscal eletrônica integrada na apuração assistida, você já descobriu, né? Que esse inbound que você tem, ele está atrasado, né? Porque o cara emitiu, você vai buscar o XML, vai receber o XML. O fisco já tem ele na apuração assistida. Pô, mas assim? Tá bom, vou dar um desconto. Tem para aqueles estados e municípios que estão com a sua plataforma, esse delta vai ser um pouco diferente. Mas para quem está no ambiente da Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul em termos de mercadorias, dois. E aí, como é que faz? Se está automatizado, o seu inbound está atrasado. Começa a pensar assim: qual é o sentido do inbound? Qual é o sentido de eu ter que buscar a nota fiscal, o XML da nota, uma vez que ela já está na apuração? Só para você refletir sobre isso, tá? Repensar sua operação em relação a algumas coisas. Eu vejo que as empresas estão preocupadas em buscar o XML. Oi, o XML já está na apuração. O que que você quer com ele? Ah, eu preciso confirmar. Pede para o seu fornecedor. Ah, seu fornecedor não é obrigado a ter. Abre um hub com o seu fornecedor. Não precisa ir buscar lá no físico, porque o físico já falou que ele não é backup das empresas. Falou no início do projeto, hein? No âmbito estadual, ele quer cobrar por esse serviço, porque ele viu que todo mundo cobra, tá? Eu já cheguei em 31, gente. Nosso acordo aqui é 30 minutos para não tomar o tempo de vocês, mas eu tenho alguns recados importantes. Nós estamos já vivendo aquela história da. Bom, eu já encerrei o artigo 22, você notou aí, tá?
Então, aí é a hora de você, quando chegar aí o horário certo, se debruçar sobre o artigo 22, se a sua empresa tem plataforma, se ela pretende implementar uma ou se ela contrata de um, tá? Mas agora eu queria te falar uns negócios importantes. Nós já vivemos aquele mundo paralelo, né? Eu tenho uma legislação do ICMS que não prevê locação de bens móveis e tem uma legislação do IBS que já está vigindo e que prevê. O problema é que a nota fiscal talvez você não vá conseguir emitir. Nos municípios que não migraram para o modelo nacional, alguns fizeram o esforço de adequar o sistema deles para poder ter essa emissão, tá? Então você tem que analisar os dois casos. Aquele mapa que eu sempre falei para vocês, qual é o tamanho da repercussão de municípios na sua operação? Com quantos municípios você opera? Com quantos municípios você emite nota de serviço ou de serviços tomados ou prestados? Você precisa ter esse mapa e saber, dentro desse mapa, o município aderiu ou não ao ambiente nacional. O município tem qual solução de qual software house. Recomendo também isso, tá? Não vou citar nomes aqui, mas eu estou vendo muita gente apanhando por conta do município que contratou uma solução Y e tem software house que atende tanto contribuinte quanto governo. Uma vez eu ouvi de uma software house falando o seguinte: pelo amor de Deus, eu não vou fazer isso, né? Jogar nas duas. Então, eu atendo o contribuinte, eu não vou atender o físico. Mas tem outras que não estão nem aí, e aí tem tanto contribuinte quanto o físico com problemas. Então, no seu mapa, você tem que ter qual é o município para o qual você está faturando, que ele vai reclamar alguma coisa, pode reclamar, ou para de qual município você está emitindo nota, e também qual é a solução que ele adotou. Solução própria, e se tiver a informação de quem é o fornecedor, seria um plus ou solução do ambiente nacional, tá? O ambiente nacional, você sabe, falta eventos, falta nota de débito, falta nota de crédito, falta relatórios, falta PDF, tem uma série de coisas que não estão prontas. E agora vai ter também, não pode falar. Então, só para você lembrar que como a gente está no paralelo, algumas coisas que acontecem no mundo do ICMS não acontecem no mundo do IBS. Então, o fisco deu o recado que nota de transferência de ICMS, se você tem lá no ICMS a autorização, a opção por transferir o ICMS, é uma coisa. No IBS não tem, tá? Não está previsto isso, não há transferência de ICMS. Então, o fisco está alertando que tem gente tributando com 000 a transferência de ICMS para o IBS e está errado. Corrige isso, tá? E tem outros aí, a gente fala ao longo da próxima semana. Pessoal, brigadíssimo. Um abraço a todos. Bom final de semana. E semana que vem a gente está aqui de novo, tá bom? Um abraço.